Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal, para juntos agora prepararmos o nosso estudo da Sentinela, estudo 44, que tem o tema Como lidar com injustiças. Estaremos fazendo esse estudo apenas com perguntas e respostas. Então vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal, Mundo das Testemunhas de Jeová. É um prazer imenso ter vocês aqui regularmente, semanalmente, para juntos prepararmos as nossas reuniões. Vamos juntos agora preparar o estudo 44, que tem o tema Como lidar com injustiças. Então, é um tema muito interessante. O texto base de nossa consideração será o livro de Romanos, capítulo 12, versículo 21. Não se deixe vencer pelo mal, mas continue vencendo o mal com o bem. E qual vai ser o objetivo dessa consideração? Ver como podemos lidar com injustiças sem piorar as coisas. Antes do início de nossa consideração, só gostaria de incentivar todos a já se inscrever no canal, se você ainda não é. Ative o sino para que você possa receber as notificações. Compartilhe, faça seu comentário, deixe o seu joinha. É muito importante para que assim o YouTube ele possa entender que o conteúdo é bom e disponibilize para outras pessoas. E caso você deseje ajudar o canal, você pode se inscrever na opção Seja Membro ou também mandar um valeu demais. Dito isso, vamos iniciar nossa consideração fazendo a pergunta do 1 e 2. De que maneiras podemos ser vítimas de injustiças? Então, por meio do preconceito, da desigualdade e a opressão. Podemos também ser maltratados por um irmão, pois eles também podem nos ofender mesmo sem querer. Pergunta 3. Como sabemos que Jeová está atento à maneira como somos tratados por outros? Porque ele ama a justiça. E Jesus nos garante que Jeová providenciará que seja feita a justiça rapidamente. E no futuro ele fará isso. Pergunta 4. Que ajuda Jeová nos dá hoje? Então ele nos mostra o que fazer quando outros nos maltratam. Ele nos ensina como agir e, por meio de Jesus, temos o exemplo perfeito de como lidar com as injustiças. E temos também a palavra de Deus. Pergunta 5. Por que devemos ter cuidado com a nossa reação? Para não tomar uma ação sem pensar e fazer besteira. Pergunta 6. O que o exemplo de Absalão nos ensina? Então Absalão ficou com muita raiva quando sua irmã foi estuprada, mas mesmo assim ele não podia ter feito justiça com as próprias mãos. Isso nos ensina que também não podemos fazer justiça com as nossas próprias mãos. Pergunta 7. Como o salmista reagiu às injustiças? Então o salmista ficou tão indignado com a situação das pessoas que disse: Esses são os maus que estão sempre despreocupados. Então ele começou a duvidar se realmente valia a pena servir a Jeová. E por causa desse pensamento, ele reconheceu que seus pés quase se desviaram. Isso é algo que pode acontecer com cada um de nós. Pergunta 8. Como Alberto se sentiu com uma injustiça que sofreu? Então ele foi acusado de ter roubado dinheiro da congregação. Por isso ele ficou com muita raiva, magoado e decepcionado. E por causa disso ele ficou inativo por 5 anos. Pergunta 9. Que injustiça Jesus sofreu? Então alguns de seus parentes achavam que ele era louco, líder religioso diziam que o poder dele vinha dos demônios, e soldados zombaram, maltrataram e depois o mataram. Pergunta 10. Como Jesus lidou com injustiças? Então Jesus ele sabia a hora certa de falar e de ficar calado. Ele não se defendia de todas as acusações, porque ele confiava naquele que julga com justiça, Jeová. Ele confiava que Jeová resolveria as injustiças no momento certo. Pergunta 11. Quais são algumas maneiras de controlar o que falamos? É por saber a hora certa de falar e como falar, tentando sempre ser calmo e respeitoso. Pergunta 12. De que maneiras podemos imitar Jesus ao lidar com injustiças? Então, por deixar que Jeová resolva as questões, pois sabemos que no final de tudo, Jeová agirá com justiça em nosso favor. E o benefício
é que nos livramos da raiva, do ressentimento, pois esse sentimento poderia nos fazer perder a alegria e nossa amizade com Jeová. Pergunta 13. O que pode nos ajudar quando enfrentamos injustiças? Então, embora injustiças podem deixar cicatrizes e mágoas, temos o exemplo perfeito de Jesus, que pode nos ajudar a continuar firmes. E temos também os conselhos que Jeová nos dá por meio de sua palavra. Pergunta 14. O que significa dar lugar à ira? Então, quando Paulo aconselhou os cristãos a dar lugar à ira, ele estava se referindo a dar lugar à ira de Jeová. Isso significa que devemos deixar Jeová agir para trazer a justiça no tempo que ele quiser. Pergunta 15. Por que é melhor esperar Jeová resolver os assuntos? Evitaremos frustração de tentar resolver e não conseguir. Então, quando deixamos nas mãos de Jeová, confiamos que ele sabe o melhor modo de resolver as coisas. 16 e 17. Como a oração pode nos ajudar a continuar vencendo o mal com o bem? Então, a oração pode nos ajudar a diminuir a nossa raiva, o nosso rancor, mesmo talvez passando por injustiças. Devemos orar por nossos inimigos, assim como Jesus ensinou e mostrou na prática. Pergunta 18. Como a oração ajudou Alberto e John a lidarem com injustiças? Então, Alberto conta que a oração ajudou a deixar para trás tudo que havia acontecido. E John conta que orou várias vezes pelos irmãos que o haviam ofendido. E Jeová o ajudou a perdoar e não ficar com raiva e nem julgá-los. E trouxe paz para a vida deles. Pergunta 19. O que você deve fazer até o fim deste sistema? Então devemos continuar orando a Jeová e pedindo ajuda, para que assim possamos aplicar os princípios da Bíblia e não esquecer de imitar Jesus. As 3 perguntas de recapitulação. A primeira. Como podemos imitar Jesus ao lidar com injustiças? Então, por deixar que Jeová julgue e resolva a situação. Pois quando deixamos as coisas nas mãos de Jeová, nos livramos do ressentimento e da raiva, e não deixamos que esse sentimento apodreça o nosso coração e nos faça desanimar. A segunda pergunta. O que significa dar lugar à ira? Então significa que deixaremos Jeová agir para trazer justiça no tempo que ele quiser e da maneira que ele preferir. A última pergunta. Como a oração nos ajuda a lidar com injustiças? Então a oração nos ajuda a livrar de ressentimentos e deixar nas mãos de Jeová. E quando oramos em benefício de nossos inimigos, Jeová nos ajuda a superar qualquer injustiça. Então, meus queridos irmãos e amigos, aqui a gente finaliza a nossa consideração. Foi bem dinâmica e rápida e espero que possa ter contribuído para a sua preparação. Se passou alguma informação muito rápida, você dá pausa no vídeo que você vai conseguir obter também as respostas. Muito obrigado a todos pela presença, fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.